Quero convidá-lo a abrir na primeira carta que João escreveu, capítulo de número 2, e eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo de número 6. Primeira carta de João, já no finalzinho da sua Bíblia, e a leitura dos 6 primeiros versículos desse capítulo número 2, que diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Até aqui, a nossa leitura, a história bíblica, a narrativa, como nós conhecemos, ela visa responder uma pergunta. E eu aprendi isso com um teólogo bíblico chamado Graham Goldsworth, um australiano, que diz que toda a narrativa bíblica visa responder à pergunta de como um Deus santo pode habitar ou vai conseguir habitar no meio de um povo impuro. E por que a Bíblia responde essa pergunta? Porque essa é a vontade manifesta de Deus. Quando Deus cria e traz à existência todas as coisas, Ele coloca os nossos primeiros pais num jardim, do qual ali Deus se fazia presente e mantinha plena comunhão com a sua criação. E quando a humanidade, então, desobedece a Deus e ela experimenta o pecado e torna-se, então, toda a sua geração posterior pecadora, Deus expulsa daquele lugar Adão e Eva. E isso nos mostra claramente de que existe algo em Deus que não permite que Ele habite no lugar aonde há a impureza, aonde há a injustiça, aonde há aquilo que Ele não compactua. Isso nos diz que esse Deus é um Deus santo. E como nós temos estudado ao longo de várias semanas, essa busca, essa descoberta pelas maravilhas de Deus, nessa noite a gente vai caminhar um pouco e entender o que significa ser santo, ou o processo de santificação. E essa palavra tão conhecida da cristandade, que para nós de uma maneira muito simples significa ser separado, quando a gente olha para Deus, é complexo a gente definir e entender como Deus é santo. A não ser olhar para a sua escritura e perceber que ela fala de um Deus que é diferente de tudo que a nossa natureza pecadora pode produzir. Isso torna Deus diferente. Deus não é encontrado nas nossas ideias, nos nossos desejos, nas nossas estruturas. Ele não é igual a nós. Ele é santo. O profeta Isaías, então, quando se depara com essa grandeza de Deus, e ele, numa visão, percebe que existiam anjos que estavam cantando ao Senhor, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, ele chega à conclusão da primeira pergunta que a gente fez. Como eu, um homem de lábios impuros, posso permitir ou posso conseguir relacionar
com esse Deus santo. E como Deus vai habitar no meio do povo que também é impuro. E assim então tem sido a nossa história. A gente precisa ter a capacidade de reconhecer que o nosso Deus, Ele é diferente. Deus não se encaixa nos nossos moldes. Deus não tem a nossa forma. Nós não conseguimos conhecer plenamente Deus. A gente não deu nada para Ele que Ele precisasse nos devolver. E isso faz dele santo. Isso faz dele puro, incorruptível, grande, excelso, eterno. A sua santidade reflete a sua beleza, a sua graça, o seu amor. Mas o que é interessante, meus queridos, é que a carta que nós lemos, a primeira carta de João, ela é escrita para um povo que era crente, como eu e você. Mas era um povo que estava sendo assediado por alguns falsos ensinadores, com algumas falsas doutrinas. E João então escreve a sua carta com o seguinte objetivo: olha, de vez em quando, a gente precisa fazer uma prova, para ver se a gente é crente ou não é crente. Porque a gente não pode ficar mudando de ideia toda vez que alguém vem e nos ensina uma nova doutrina, nos ensina uma nova coisa, traz uma nova ideia no nosso meio, como era o caso aqui de negar, por exemplo, a encarnação de Jesus. Porque na concepção daqueles falsos profetas, um ser tão bom não poderia habitar num corpo, numa matéria que era ruim. E então se negava que Jesus, o Deus eterno, desceu e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E João diz, não, a gente teve uma experiência real com Ele. Nós ouvimos, nós o apalpamos, nós tivemos do lado dele. Jesus é o Deus que se encarnou e entrou na história. Mas a gente precisa aplicar uma prova. E a primeira carta de João é essa prova aplicada à cristandade daquele tempo. E ela se resume em responder 3 perguntas. Como está aquilo que você crê? A verdade, a doutrina. Como está a sua obediência? Como está a sua moral? E como você tem refletido o Evangelho de Cristo Jesus na vida de outras pessoas? Como nós estamos nos relacionando com a criação de Deus, sendo agora povo de Deus? E ao responder essas 3 perguntas simples, João está dizendo que, então a gente pode compreender que nós permanecemos em Jesus. E essa palavra permanecer é uma palavra central nessa carta. Ela aparece cerca de 24 vezes. E João vai repetindo, olha, precisamos permanecer em Jesus. Nós devemos estar em Jesus. E isso nos diz que a santificação passa por nós entendermos quem é esse Deus Santo. E então vivermos o desafio de permanecer em Jesus. Por isso que a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que Deus resolveu o problema de como Ele, um Deus Santo, poderia habitar no meio de um povo impuro. Perceba que na metade do versículo 1, ele diz assim, olha, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Deus, na sua infinita graça e bondade, na sua eternidade, olhou para a realidade do pecado instalado na sua criação. E Deus sabia que aquilo que manchou a sua criação, que era muito boa, só existia uma maneira, então, dele conseguir
cumprir o seu desejo de estar entre nós. Porque não havia na humanidade a capacidade de preparar o ambiente ou de se reconectar com Deus. E a Escritura Sagrada nos diz então que Deus decidiu enviar o seu Filho, o único Filho Jesus, para que então fosse o sacrifício perfeito, morresse a nossa morte, pagasse a dívida do nosso pecado, e através da sua obra, da sua justiça, nós nos tornássemos um povo santo. Nós fôssemos reconectados com Deus. Que a gente pudesse então ter restabelecido aquilo que foi perdido quando nós desobedecemos a Deus no jardim do Éden. Em Cristo Jesus, Deus está resolvendo esse grande problema. Porque em Jesus, Ele nos fez um só povo. Ele nos fez o lugar aonde Ele habita. E a história da Escritura Sagrada, ela traz muitas imagens para que o povo de Deus pudesse entender que existia a intenção clara de Deus de habitar no meio do seu povo. Porque Deus é um Deus que se relaciona. Como eu disse, o Éden era um lugar onde Deus habitava com o povo. Quando o homem foi expulso do jardim do Éden, Deus pediu para que o homem construísse então uma tenda, um tabernáculo, depois para que ele construísse o templo, e todas essas construções funcionavam como uma imagem de que Deus desejava habitar no meio do seu povo. Mas o povo não era digno de estar naquele lugar. Por isso tinha-se o Santo dos Santos. Existia muitas e muitas regras para que o ser humano conseguisse conduzir os ritos daquele local. Até que então no Novo Testamento, a gente percebe que a obra de Cristo Jesus, ela quebra essas barreiras. O véu dos Santos é rasgado, a presença de Deus invade toda a terra. E todos aqueles que estão em Jesus, os filhos e filhas de Deus, eles estão sendo construídos como igreja, templo do Senhor, o lugar aonde Deus tem prazer em habitar. Porque Ele nos vê através da justiça de Cristo Jesus. Só até aqui, meus queridos, o nosso coração deveria se encher demais de alegria. Sabe, isso tinha que te impactar profundamente. De perceber essa realidade, como Isaías no Antigo Testamento percebeu, fala: se fosse por mim, Deus não habitaria. Deus não estaria nesse lugar. Mas reconhecer então a obra sacrificial de Cristo Jesus e a justiça de Cristo Jesus imputada a nós, ao ponto de que Ele se torna, como João diz, o nosso advogado. E Ele nos apresenta diante do tribunal de Deus: olha, esse filho e essa filha foi justificado pelo meu sangue. E Deus nos vê com bons e amorosos olhos, através da justiça de Cristo Jesus. E talvez o seu coração não consiga enxergar essa profundidade, mas Deus está vendo você nessa noite, através da justiça de Cristo. Ele olha para o seu filho, e olha para o corpo do seu filho, a igreja. E Ele tem prazer de habitar entre nós. Isso é muita graça, meu querido, é muito amor de Deus derramado por nós. Porque então vem a segunda realidade desse texto. Porque se Deus resolveu o problema então, e nos tornou um povo santo na justiça de Cristo, como é que nós lidamos então com a nossa fraqueza?
Se Deus me fez um povo que Ele tem prazer em habitar, como nós lidamos com a natureza do pecado? Sabe, como diz o apóstolo Paulo, que os nossos desejos, os piores, eles sempre sobressaem as coisas boas. Então, João diz assim, olha, eu estou escrevendo para vocês, lembra, quem está recebendo essa carta é um povo crente, para que vocês não pequem. Só que todavia, se vocês pecarem, Jesus Cristo, o justo, Ele continua lá, para nos apresentar diante de Deus. Pai, eles foram perdoados e justificados pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Só que isso nem sempre tem sido suficiente para o meu e o seu coração acreditar que ainda na natureza pecaminosa nós somos aceitos por Deus. E aqui então entra o nosso grande dilema, que é buscarmos a santificação para a gente ser aprovado por Deus. Isso é um pecado, meu querido. Nós entramos como igreja em muitos movimentos aonde nós achamos que a aparência de santidade nos torna mais aprovados por Deus. E por vezes, na nossa vida, no nosso cotidiano, quando nós nos sentimos afastados e longe de Deus, a gente começa a sentir um peso, como se nós carregássemos a culpa novamente do pecado e a gente precisasse fazer algo para se salvar novamente. Para que a gente encontrasse perdão de Jesus novamente. E isso é ignorar completamente a justiça de Cristo Jesus. E a nossa sociedade, ela tem construído uma ideia de que a performance, os méritos, trazem muito resultado para nós. A gente tem deixado um pouco de ser aquela sociedade do hedonismo, do prazer a qualquer custo, que a gente compra, a gente come muito açúcar, muito doce, muito de tudo para aquele prazer imediato. E culturalmente a gente está assumindo uma postura de que não, a gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa melhorar as coisas, a gente precisa trabalhar mais, a gente tem gás para fazer, a gente consegue esticar mais um pouco. E a performance tem tomado lugar daquilo que antes a nossa sociedade curtia como pílulas de salvação. Para um sacrifício, para que a gente possa, pelos nossos méritos, sermos aceitos em todos os lugares. E isso está muito presente na fé cristã. A gente chega a achar que tem irmão que é mais santo que o outro irmão. Só que você ainda não entendeu que não existe padrões de santidade. Não existe santo nível 1, santo nível 2, santo nível 3. Existe um Deus santo, que não negocia com nada que fere a sua santidade. E existe um povo formado para esse Deus, que também é um povo santo. Mas não santo pela nossa performance. Santo pela justiça de Cristo Jesus. E nada, absolutamente nada do que nós fizermos pode nos separar do amor de Deus. Nada. Então tire do seu coração a ideia de que você está devendo alguma coisa para Deus e você precisa sacrificar, você precisa orar mais, você precisa ler mais a palavra, você precisa fazer mais pela igreja, você precisa doar mais, você precisa fazer, performar, para que você faça parte da comunidade dos santos. Isso é uma mentira do inimigo de Deus. E é isso que a primeira carta de João está recheado.
Sabe, João trata com os falsos profetas e o que eles dizem. E sabe qual que é o grande problema do falso? É que ele é muito parecido com o verdadeiro. Esse é o grande problema. Se você colocar uma nota de R$100 em uma daquelas notas que a gente usa, por exemplo, para jogar banco imobiliário, você percebe que a nota não é verdadeira. Mas se você pega uma falsificação na mão, você precisa ser perito para conseguir identificar o que é verdadeiro do que é falso. E a gente tem sido, muitas vezes, enganado pelo que é falso. O evangelicalismo brasileiro é um evangelicalismo de performance. Nós nos achamos mais santos pelos números, pelos movimentos, pelo barulho que a gente faz, pela roupa que a gente veste, pela maneira como nós falamos, pelos espaços que a gente ocupa. A gente acha que a gente é mais santo pelo presidente que a gente tem. É um inconsciente performático que domina o nosso coração e a gente nem tem noção disso. A igreja achar que ela é mais santa por conta de quem lidera a nação. Esse é um absurdo ilógico que contradiz em tudo a justiça de Cristo. Tá, mas como que a gente luta contra esse desejo de performar e de fazer alguma coisa, então, para pertencer ao povo de Deus? Para estar no lugar onde Deus habita? Tim Keller tem um livro que é um comentário do Evangelho de Marcos, que tem como título no português A Cruz do Rei. E ele diz assim: o Evangelho deveria nos levar a rir de nós mesmos. Não de forma cínica ou autodepreciativa, mas de um modo profundamente alegre, porque não precisamos mais fingir que somos melhores do que somos. Nem precisamos viver com medo de não sermos bons o bastante. Jesus já sabe tudo sobre nós. E mesmo assim, nos amou e morreu por nós. E isso, então, nos libera do peso, do orgulho e da insegurança. O Evangelho traz humildade, dependência de Deus. Te tira o fardo de achar que você é bom demais para ser aceito por Deus. E ao mesmo tempo tira a sua insegurança de que você é pecador demais e não pode ser amado por Deus. O Evangelho nos traz a realidade que nós ficamos brigando no nosso interior e como igreja, e como sociedade, de um grupo que às vezes quer observar mais a lei de Deus para ser aceito por Deus, e de outro grupo que acha, não, como Deus nos ama, a gente não precisa observar a lei, porque Ele nos ama como nós somos, mas nos traz para o centro, para a gente olhar para quem é de fato o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. E então a gente vai para o desafio de entender que o caminho da santificação é o caminho da obediência. Muito longe do caminho da performance. É o caminho da obediência. E tem um livro bem antigo do Francis Schaeffer, que é o seu primeiro clássico, que é A Espiritualidade Cristã. E ele usa o exemplo de Maria para nos ensinar um conceito que às vezes a gente não consegue compreender como que ele funciona por completo. Então, peraí, se Deus é bom, Ele é santo,
eu sou pecador, como eu posso naturalmente obedecer a Deus e viver em santidade? E ele diz que Maria nos ensina sobre uma obediência passiva. Perceba que o que Deus entregou para Maria era humanamente muito complexo. Você vai ser concebida pelo Espírito Santo. Você vai gerar o Filho de Deus. Só que aquela mulher, quando tomada do conhecimento de quem estava ali, do Senhor da sua vida, do Messias prometido, ela é tomada de uma obediência passiva. Talvez você não considere, mas Maria gerou Jesus. Ela cuidou durante os 9 meses, ela se alimentou, ela compartilhou do seu físico, para que a criança Jesus pudesse se desenvolver. Ela teve o parto, ela amamentou, ela foi fundamental para o desenvolvimento do Deus encarnado na história. Isso significa obedecer de forma passiva, porque é algo que não depende de nós, e é isso que o Evangelho nos chama a observar, que a lei de Deus, a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E o que Deus espera do seu povo, é que o seu povo considere isso. E é por isso que João diz no versículo de número 3 em diante, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Meu querido, se você conhece a Deus, você precisa ter uma observação restrita à palavra de Deus. E aqui não é o nosso ponto 2 da performance. Isso é uma obediência passiva. Porque, meus queridos, muitas vezes a gente crê sem crer. Lembra do pai que pedia para que os discípulos expulsassem o demônio do seu filho? E quando ele vai falar com Jesus, Jesus pergunta, você crê? Ele fala, eu creio. Mas, Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Que paradoxo é esse? De nós acreditarmos, mas na maioria das vezes nós sentimos a dúvida. Será que esse negócio é para ser esse mesmo? Essa dúvida que permeia o seu coração é o que Paulo diz sobre a nossa inclinação para o pecado. Mas se você conhecesse a justiça de Cristo, a gente obedeceria sem perguntar. Porque no final das contas, o seu coração sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso significa que quando Deus diz não, é para a gente dizer não. Quando Deus diz sim, é porque é para você dizer sim. Então, tanto o que você faz, quanto o que você deixa de fazer, importa para que você entenda a que nível de obediência que Jesus está chamando a sua igreja. A observar toda a sua palavra. A conhecer a história, a conhecer os mandamentos, a conhecer os detalhes, a aprofundar em conhecer e continuar conhecendo mais e mais de Deus. Porque, afinal de contas, santificação nada mais é do que o processo de se parecer com Jesus.
Por isso que o texto termina dizendo que a gente deve andar como ele andou. Nós nos tornamos imitadores de Jesus. Nós olhamos para os passos do Mestre, então nós seguimos exatamente aquilo que ele fez. Obediência é a busca por andar como Deus andou. E andar como Deus andou é olhar para Jesus. Meu querido, se nessa noite você nunca experimentou a convicção de que você é amado por Deus, Deus tem prazer em habitar entre nós, você precisa conhecer qual é a vontade de Deus. Você precisa colocar no seu coração que você precisa conhecer Jesus. Se você ainda vive buscando uma maneira de Deus te aprovar, você precisa nessa noite conhecer Jesus, o justo, que morreu no seu lugar, para que você pudesse, pelo Espírito dele, andar em santidade, em obediência a Deus, experimentando a realidade de vida que Deus criou para o seu povo, ainda aqui na terra. Nós perdemos as bênçãos de Deus quando nós não obedecemos a esse Deus. Mas para a gente terminar, você não pode esquecer que santificação não é um projeto individual. Jesus não morreu estritamente por você. Jesus morreu pelo seu povo. Deus está fazendo não pessoas santas. Deus está fazendo um povo santo. Quando nós lemos Levíticos e a gente vê todo aquele processo que Deus instala para que haja então perdão dos pecados, para que haja então todo o processo para que o povo pudesse ser purificado, a gente começa a perceber o movimento de Deus que Ele está fazendo em comunidade. Quando Pedro reverbera isso no Novo Testamento, sede santos porque eu sou santo, ele está falando com a igreja, com os peregrinos. Então Deus não está fazendo pessoas santas, Deus está fazendo um povo santo. Então santificação não é um projeto individual, que você então vai pegar a sua lista de projetos do ano e vai escrever lá, esse ano então eu vou ser mais santo. Ou agora eu vou me santificar. Eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo outro. Eu vou fazer um jejum sem chocolate por 90 dias para que eu possa me santificar. Meu querido, não deixe a performance tomar conta do seu coração. Santificação é um projeto do povo de Deus. Santificação significa então que Deus quer habitar no meio do seu povo e por isso eu preciso ser tomado da consciência de que eu preciso participar do movimento que leva a minha comunidade a se parecer mais com Jesus. Eu preciso participar do movimento que apoia o meu próximo, o meu irmão, a lutar contra o pecado. Porque este é o lugar aonde Deus habita. Se o irmão que está do teu lado está enfrentando uma luta e ele não está conseguindo então fugir do pecado, aquilo se tornou um problema seu. Porque Deus não habita no meio de um povo impuro. Deus não habita no meio do pecado. Esse é um projeto nosso como igreja. O projeto da igreja não é
triunfar sobre os governos, as nações, não é ser destaque, nem sequer a maioria. O projeto da igreja é ser a casa onde Deus habita. E a pergunta é, como é que a gente está cuidando dessa casa? Será que ela precisa de reforma? Será que a gente precisa trocar as portas, as janelas? Será que a gente precisa limpar um pouco das gavetas? Será que a gente precisa fazer aquela faxina, sabe, que você faz às vezes na sua casa, para jogar roupa velha fora, para jogar aquele monte de papel que a gente junta? E parece que a gente volta e até respira melhor. Deus é um Deus santo, que quer habitar no meio de um povo santo. E Ele resolveu esse problema ao enviar seu Filho. E a justiça de Jesus faz com que Deus tenha prazer em habitar no nosso meio. E como povo de Deus, a gente obedece com gratidão, com amor. A gente cuida uns dos outros, a gente luta contra o pecado, a gente foge da aparência do mal, a gente vive em santidade, porque não existe lugar melhor para estar do que na presença de Deus. O ser humano é infeliz quando ele está longe de Deus, meu querido. Ele é infeliz. O coração é duro como pedra. O rancor, a angústia, toma conta daquele coração. Mas você tem a graça e a beleza de estar no meio do povo de Deus. Isso é privilégio demais. E a gente deveria abraçar esse privilégio com toda a nossa força. E assim como João nos ensinou essa noite, não só lembrar dessa verdade, não só aprender a obedecer, mas aplicar isso na vida de pessoas. Que você saia daqui nessa noite, nós saiamos com o nosso coração mais leve, para saber que Deus nos ama, a despeito das nossas imperfeições, através da justiça de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, com um peso de responsabilidade muito grande, de que nós precisamos cuidar da casa de Deus, do povo de Deus, do lugar onde Deus habita. Essa é a sua missão, essa é a sua tarefa. Deus quer ser conhecido, que o seu nome seja conhecido, através da minha e da sua vida. Que Deus te abençoe. Você pode curvar a sua cabeça para a gente ter mais um momento de oração. Se os meninos puderem cantar aquela canção que nós cantamos essa noite. Que ela também faça parte da nossa oração nesse momento. De reconhecer que Deus é santo. E de que Ele proporcionou o caminho para que a gente continue sendo um povo santo.